Olá, audiência Band Esportes, um programa especial para você nesse domingo, mostrando o que de melhor aconteceu no meeting de Kingston, na Jamaica. Usain Bolt, o homem raio, está de volta. E ele que esperava fazer chover, né, para quebrar o seu próprio recorde de 9,58 na prova dos 100 metros rasos, não conseguiu feito, mas conseguiu a melhor marca do ano. Melhor marca do ano. 9,81 corrigido para 9,82. Prova essa que você vai ver nesse programa especial com o que de melhor aconteceu em Kingston, na Jamaica. Nós que inclusive transmitimos nesse sábado ao vivo, né, a prova do Bolt, porque havia possibilidade da quebra do recorde mundial, o recorde dele mesmo. Muito bem, o Kleber Guilherme está aqui com a gente, vai comentar esse evento que era muito esperado pelo seguinte, na Jamaica é o principal evento que eles têm, né? Mais importante do que tudo. E em geral você tem mais gente do lado de fora querendo entrar do que lá dentro, do que dentro do estádio, né, que está completamente abarrotado. Repare que a pista está úmida porque choveu, né, durante todo o dia, mas São Pedro ajudou o evento, parou de chover, então a pista seca, mas tem alguns pontos de umidade, como você pode reparar pelas imagens aí. Fala, Kleber, tudo bem? Seja bem-vindo uma vez mais. Boa tarde, Cacá, boa tarde, amigos da Band. Como você falou, há uma grande expectativa na Jamaica com esse evento. Esse evento é um evento tradicional na Jamaica, assim como as competições escolares do atletismo. A Jamaica tem 53 medalhas nos Jogos Olímpicos, sendo que 52 são do atletismo. Tamanha a popularidade do atletismo na Jamaica. Não, é uma coisa impressionante. E o Bolt, ele só não é mais famoso do que um personagem jamaicano, Bob Marley. De resto, ele pode pedir para ser o que ele quiser, né? Houve uma época, inclusive, eu lembro de cobrir a Copa de 98 na França, onde a Jamaica foi a grande sensação da Copa do Mundo de 98. Time dirigido pelo brasileiro René Simões. Não sei se você lembra disso, mas olha, foi a grande sensação, porque era o futebol mais bonito, que mais parecia com o brasileiro. E o René Simões, olha, fez muito sucesso. Bom, prova dos 400 metros com barreira para mulheres. Vamos acompanhando aqui. Apenas uma única volta na pista. E no meio ali, na raia 4, Melanie Walker. Jamaicana Melanie Walker. A Yulia Pequenina da Rússia tem um recorde mundial de 52,34. E aí vem elas. Vamos acompanhar o momento em que elas vão se apresentando nesse estádio que não está totalmente lotado, hein? Retiro o que eu disse, porque na verdade nesse instante era o início das apresentações. Então nesse comecinho não estava totalmente lotado. Uma hora depois, aí sim, quando o Bolt se apresentou, aí o estádio estava entupido de gente, uma coisa impressionante. Lá vem a Melanie Walker para tentar vencer a prova, né, colocando uma distância fenomenal em cima das demais. E aí está, portanto, a vitória da jamaicana sem adversário, hein? Ninguém ali para atrapalhar a vitória da Melanie Walker. Com 52,28, Cléber. Uma vitória tranquila, ainda longe da melhor marca do torneio. Esse torneio que é disputado em várias etapas ao longo do ano. Ele serve como uma preparatória das grandes competições mundiais. E o recorde do torneio é 54,20. A prova de 400 com barreira é uma prova que tem, além daquele grande acúmulo de ácido lático, a dificuldade das barreiras. Além desse acúmulo, você tem 10 barreiras ao longo da prova, o que dificulta muito a ultrapassagem ao longo desses 400 metros. Mas que é uma prova muito legal, né? Muito charmosa, assim como o equivalente dessa prova, que é a prova mais curta, do 110 para homens e 100 para mulheres, né? Porque é um ingrediente a mais de dificuldade que você coloca com as barreiras, obviamente, né? E que hoje pode se preparar, você de casa, que você vai acompanhar nos Jogos Olímpicos de Londres, vai ser uma das provas mais aguardadas, a prova masculina do 110, porque você vai ter correndo lado a lado
o cubano Dairon Robles contra o Liu Xiang, né? Um venceu os Jogos de Atenas, o Liu Xiang, e outro venceu os Jogos de Pequim. E para piorar ainda mais o relacionamento dos dois, teve que acontecer no Mundial do ano passado, em que o cubano acabou meio que derrubando o chinês e foi eliminado da prova, né, Cleber? Exatamente. Nessa prova, por mais competitiva que seja, você não vê um contato muito próximo dos atletas. No 110, as barreiras estão todas alinhadas. Então, o tempo todo você corre com a barreira, com a dificuldade de acertar a barreira, de transpor a barreira, e ao mesmo tempo com o atleta do lado. Repara aqui no vídeo que muitas vezes os atletas, eles abrem o braço no momento da passagem da barreira. E foi o que aconteceu com o cubano. Ele abriu o braço e tocou o Liu Xiang. Foi até um erro técnico mesmo que levou a essa desclassificação. Então, e aí depois do Mundial, nós mostramos etapas da Diamond League em que eles não se cumprimentavam. Até que na última etapa o chinês perdeu para o Dairon Robles e de uma forma muito fair play, foi até o cubano, estendeu a mão e cumprimentou o cubano, né? Então a briguinha parece que já deu uma trégua, mas certamente vai ser um dos grandes duelos da próxima Olimpíada, a prova dos 110 com barreiras. E aí, tecnicamente, você pode até medir, Cleber, a diferença, né? Porque na prova do 100, que é a mais rápida do atletismo, o Bolt tem a marca de 9,58. E na prova do 110, que é a mais rápida com barreiras, o Dairon Robles 12,87. Quer dizer, você tem 10 metros a mais e ainda a colocação das barreiras para atrapalhar a vida aí ou seja, são quase 3 segundos da diferença de uma prova para outra, né? Isso, a dinâmica da prova é muito diferente. Os 100 metros, para o público que acompanha as transmissões da Band, muitas vezes imagina que a prova é vencida no final. E, na verdade, o que define a prova de 100 metros não é nem a largada nem no final. É a aceleração e a velocidade máxima que ocorrem ao longo da prova. Já no 110 com barreira, no 100 com barreiras, há muita variação durante a prova, porque exatamente pela dificuldade das barreiras. Então você tem uma aceleração inicial, que é o ataque até a primeira barreira, e um último trecho da prova onde não há barreira. Então passa uma ideia até diferente do 100 metros. Dos 100 metros, no final, há uma queda de velocidade. Já no 100 com barreira, no 110 com barreira, há um aumento de velocidade. O exemplo que eu dei, no caso aqui, a gente tem 110 com barreiras e 100 metros rasos para homens, talvez não seja muito perfeita, mas no caso do feminino, que é 100 metros rasos e 100 metros com barreiras, aí a gente pode até fazer uma colocação em termos de tempo. A Florence Griffith Joyner, que continua com o recorde dos 100 metros rasos, isso desde 88, lá em Indianápolis, ela tem 10,49. E a Jordana Donkova, da Bulgária, recordista mundial dos 100 com barreiras, 12,21. Então aí você tem a mesma distância, mas provas diferentes e com um agravante, né? Essa marca da Florence Griffith Joyner, sabe lá Deus como que ela conseguiu essa marca, porque ela morreu em circunstâncias muito estranhas, né? Não é batida desde 1988. Será que esse ano a gente consegue quebrar essa base? É difícil, né, cara? Possivelmente não. Possivelmente. Há recordes, como você comentou, da Florence, das provas de saltos, o arremesso de peso masculino, que duram desde o final da década de 80, metade da década de 90. Como você mesmo falou, alguns comentários são feitos em casos de doping, possíveis doping que poderiam ter ocorrido, principalmente em provas de velocidade, provas que envolvam força. Há sempre essa suspeita. Não que atletas dessas provas são os únicos suspeitos. A suspeita para em todo o atletismo. Sim. Até um tempo atrás não era muito comum o doping nas provas de longa distância. Hoje, infelizmente, é muito comum. Mas não é só no atletismo. Você pega a natação, por exemplo, dos anos 70, 80, onde a Alemanha Oriental predominava, depois descobriu-se que eles inventavam substâncias químicas em laboratórios, mas os recordes estão aí, porque você não tinha o controle antidopagem. Exatamente. Que tem hoje em dia, né? O controle hoje é muito preciso e isso acabou inibindo um pouco a indústria do doping.
Pois é. Bom, vamos então agora para a prova masculina, 400 metros com barreira para homens. Balizamento está sendo feito nesse instante, raia de número 5 com Bertal Jackson, dos Estados Unidos. Agora raia 6 com o Michael Tinsley. Bate no peito ali e tal. Agora Danny McFarlane, da Jamaica, raia 7. Buzinaço, hein? E o Joseph Robertson, também jamaicano, raia 8, vai ser apresentado aí, todo cabeludão. O interessante, Cacá, você falou do buzinaço, né? É uma tradição na Jamaica, nesse evento da Jamaica, a torcida. Com esse barulho, com essa festa toda. Aqui, muitas vezes, quando nós vemos isso, nas competições nacionais organizadas pela Confederação Brasileira, você vê muitas empresas patrocinando o evento. E a própria empresa acaba levando crianças, levando um público específico para a torcida. Aí não, aí você vê um gesto natural mesmo. Então é algo diferenciado, é algo popular mesmo lá. Não faz parte da alegria do povo. Como o brasileiro é um povo muito alegre também, a gente tem similaridades. As cores, né, Jamaica, amarelo e verde, que são as mesmas cores do Brasil. E esse evento que está acontecendo aqui, Kleber, eu faria uma paridade com o que está acontecendo, que aconteceu esse fim de semana em Belém do Pará. E a gente tem o Troféu Brasil, que é o único que tem casa cheia completa, estádio de final, decisão de campeonato de futebol, o que acontece em Belém do Pará, no Mangueirão. E a manifestação do popular é muito parecida dessa que a gente tem no Estádio Nacional de Kingston aí. E veja como o público vai se movimentando. O público está melhorando a cada momento. Quer dizer, na prova do Bolt vai estar completamente cheio. 400 com barreiras para homens. E o recordista mundial é o Kevin Young, dos Estados Unidos, com 46,78. Exatamente, outro recorde antigo de 1992. A prova do 400 com barreira, assim como a feminina que nós acompanhamos agora há pouco, ela lembra muito a técnica utilizada no 3.000 com obstáculos, que é uma prova também que consta do programa horário do meeting da Jamaica. É verdade, bem lembrado. E aí, no momento da chegada, vamos acompanhar. Passa Bertal Jackson. 48,73 em primeiro. É o nome para a gente guardar para Londres, que ele poderá estar disputando medalha, hein? É bom que se diga o seguinte: o mesmo problema que os jamaicanos têm para definir equipe de provas curtas, os etíopes e quenianos têm para decidir quem é que vai correr a maratona, 5.000, 10.000 metros em Londres também, né? Essa triagem para países que têm contingentes tão elevados de atletas, porque o grande problema do técnico deles é colocar 3 ou 4 no papel, sendo que eles têm 300 ou 400 disputando vaga. Essa é a dificuldade. Aqui, para você conseguir algumas modalidades, você faz o diabo. Aqui não consegue achar ninguém, né? Você pega o tênis brasileiro, por exemplo, que vive uma situação dramática, você não consegue ranquear ali 2 atletas numa lista de 100, por exemplo. Lá não, lá eles têm cara sobrando, né? Exatamente, você vê, por exemplo, Etiópia, Quênia. A Etiópia, por exemplo, tem o Haile Gebrselassie, que é o grande recordista da maratona, praticamente fora da maratona de Londres, porque junto dele há uma dezena de etíopes com marcas para os Jogos Olímpicos. E os Estados Unidos ele tem essa vantagem nos 400 metros, tanto no 400 como no 400 sobre barreira, uma grande leva de atletas renovados a cada edição de Jogos Olímpicos. Isso, Cacá, se deve muito ao trabalho no ensino médio. É comum, tanto nos Estados Unidos como na Jamaica, uma grande ênfase no ensino médio. Só o campeonato jamaicano, o campeonato escolar jamaicano, tem 101 anos. Então, quer dizer, é uma tradição que leva à descoberta de muitos atletas e também à geração de um público. Sem dúvida. Aliás, você deu um exemplo do Haile. A gente mostrou aqui a maratona de Tóquio há cerca de 2 meses, né? Onde inclusive a nossa Adriana conseguiu índice do Comitê Olímpico. E o Haile liderou a prova até os 2, 3 quilômetros finais.
para terminar a prova e não aguentou. Ele já hoje é um veterano de 30 e poucos anos, agora não lembro quantos anos tem um Haile, mas ele vai terminar a carreira como um dos maiores fundistas da história, né, entrando no mesmo patamar aí de Paavo Nurmi, enfim, os maiores corredores de todos os tempos, sem ganhar uma prova de maratona, uma grande prova de maratona, principalmente olímpica, porque a idade já não acompanha mais. Quer dizer, imaginar que ele venha correr aqui no Rio de Janeiro daqui a 4 anos é impossível, né, cara? Exatamente. Ele tem 2 conquistas olímpicas. E no atletismo... Não, sim, mas 5 mil, 10 mil, 5 mil, 10 mas mil. não de maratona. De maratona, não. Assim como conforme vai passando os anos, ele tende a subir de prova. Também já houve casos, como o português Carlos Lopes, que foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, que chegou a correr prova de 400 no início da sua carreira. Então, mesmo as provas longas, elas requerem um atleta rápido. Então, como no 400, tem muitas vezes um atleta que sobe para 800 metros. Olha como é duro ganhar vida, ó. O loucão aí, que na verdade, ó, fazendo o gesto, o Bolt Arm, que é aquele braço aberto ali, exatamente o gesto do Usain Bolt, o mascote desse meet de Kingston. O Haile, ele teve até 2008, 2009, o recorde de tempo de maratona 2:03:59. Foi o primeiro maratonista a correr abaixo dos 2:04, 2 horas e 4. Primeiro. Mas ele nunca conseguiu realmente. Bicampeão olímpico nos 10 mil metros, tetramundial, mas não conseguiu realmente uma maratona olímpica. Mas de qualquer forma ele já está no mesmo patamar aí de Emil Zatopek, enfim, Abebe Bikila, Paavo Nurmi, já entrou para a história. Mas não vamos vê-lo ganhando uma maratona. Aliás, outro dia a gente até fazia o programa Magazine da última sexta-feira com o nosso Sérgio Patrick. Esteve presente o Adalto Domingues, que é o treinador do Marilson. E a gente falava exatamente disso. E uma coisa que é meio que unânime, não sei se você concorda, Kleber, nesses Jogos de Londres não teremos o Vangiru, aquele queniano que morreu em condições suspeitas, porque até agora ninguém sabe direito o que aconteceu, mas que ele era um fenômeno, seria um dos maiores fenômenos da história das maratonas, venceu em Pequim e provavelmente venceria agora em Londres. Provavelmente, um atleta muito jovem ainda, que chegou no meio da maratona de Pequim com possibilidades de bater não somente o recorde olímpico, mas o recorde mundial, o que não é comum em maratona. Os recordes da maratona, os recordes mundiais, ocorrem ao longo do ano, nas principais edições, como Roterdã, como Tóquio, e ele ia batendo em Pequim. E o Haile, inclusive, não quis ir para Pequim pelas condições de Pequim, de poluição, as condições climáticas, e então, poderia ter sido a chance dele. Pois é, na época a gente falou isso, e ele argumentava o seguinte, que ele tinha um problema de saúde, asma, e ele foi para correr os 5 mil, 10 mil, mas não se inscreveu para correr a maratona. Aí depois descobriu-se que logo em seguida ia ter um grande evento, que agora não lembro que maratona que era, que ele estava se preparando para disputar. Então, no final das contas, foi esse o argumento que ele deu aos organizadores, mas ele estava meio que mirando um outro evento, né? Aconteceu com o Marilson, por exemplo, dele ter abortado a maratona de Pequim por não conseguir chegar ao final e usar a maratona de Pequim como treinamento para Nova York, que veio logo na sequência. E ele venceu a maratona de Nova York pouco tempo depois, né, da maratona de Pequim, dos Jogos Olímpicos. Olha só, tem onda na torcida, é uma festa só. O torcedor jamaicano eles vivem numa pindaíba danada, não é fácil viver na Jamaica, como em muitos países, mas eles levam numa boa, né, com sentimento, com um sorriso, com uma alegria, algo impressionante. Impressionante. E é interessante, Cacá, esse comentário que você fez da dificuldade dos jamaicanos. 15% da população jamaicana vive abaixo da linha de pobreza. Então nós não temos
o argumento de falar que o Brasil não poderia ter uma participação melhor em Jogos Olímpicos pela dificuldade que nós temos em termos de investimento. Nós temos um investimento alto e isso poderia ser transferido para as medalhas. Infelizmente, não é só investimento, é toda uma forma de se investir. A categoria de base é a categoria que deve ter o maior investimento. Infelizmente, isso não acaba acontecendo com tanta ênfase aqui no Brasil. Apesar de que agora, né, na última sexta-feira, nós tivemos a inauguração de um centro de excelência da Bolsa de Mercadoria e Futuras em São Caetano. Primeira pista coberta indoor foi inaugurada e vem um clube espetacular só para atletismo, mirando nas categorias de base, porque não é só a excelência dos atletas de ponta, dos atletas olímpicos, não. Você tem que mirar exatamente nos pequenos, nas categorias de base. E essa é a filosofia do pessoal da BMF. Sim, tomara que a gente consiga esse grau de excelência, provavelmente não para o Rio de Janeiro em 2016, mas para 2020 a gente pode começar a sonhar, né, Cléber? Exatamente. A BMF teve todo o cuidado de preparar esse centro, juntamente com o Grupo Pão de Açúcar, até como forma de preservar os seus próprios atletas. A Fabiana chegou a ser campeã mundial há poucos meses atrás, treinando em condições totalmente precárias, com dificuldades, com um local muito ruim, a pista esburacada. E lá ela fez a semana um treino, tudo bem que era um treino, não com a barra oficial do salto com vara, com elástico, e saltou, fez uma tentativa até para a imprensa de aproximadamente 5 metros. E lógico, não era uma coisa não oficial, mas deu para ver como isso ajuda o treinamento diário dos atletas. É verdade. Nós tivemos recentemente, há 2 anos, aqui no Ibirapuera, ela ia saltar na sexta-feira, chegou lá, não tinha colchão para queda. Aí tiveram que trazer um colchão de não sei que lugar aí que tinha um colchão para ela poder saltar, porque senão não daria uma atleta olímpica cair aonde, né? Bom, vamos mostrar aqui a prova então dos 3.000 com obstáculos. Prova essa que o Kleber falava agora há pouco. Prova masculina, 3.000 com obstáculos. O Saif Shahin do Catar é o recordista mundial dessa prova, com 7:53,63. 7:53,63. O que você pode falar dessa prova pra gente, Kleber? Interessante o comentário que você fez, Cacá, porque apesar de ter um atleta do Catar como recordista mundial, a prova é dominada por quenianos. Então, nos Jogos Olímpicos, de 3 medalhas, praticamente as 3 são do Quênia. É uma prova que tem uma grande variação de ritmo. São 5 obstáculos, sendo dele esse que nós vamos acompanhar agora, que é o obstáculo da água, o chamado obstáculo do fosso. Então a prova toda ela apresenta essa variação de velocidade. O atleta ele acelera, desacelera o tempo todo. Ali é uma queda. São 35 obstáculos, 28 barreiras secas, 7 obstáculos pesados aí com 100 quilos, onde o atleta inclusive pode, se quiser, pisar nele, né, para tentar ultrapassar o fosso. E alguns, inclusive, já conseguem saltar o fosso, o obstáculo, né? Mas aí você realmente precisa de muito preparo ali, porque não é fácil, não. Olha, os atletas que você se referia, o recorde olímpico, que vem desde Seul em 88, é do Julius Kariuki, do Quênia. Em Pequim, quem venceu em Pequim foi o Brimin Kiprop, do Quênia. E agora no Mundial de Daegu, no ano passado, Ezequiel Kemboi venceu aí. Mas o recorde mundial pertence ainda ao atleta do Catar e vem desde 2004 em Bruxelas. Quer dizer, já faz algum tempo que ele não é batido esse recorde. Nós acompanhamos agora há pouco, Cacá, a prova do 400 com barreira masculino e a prova de 400 sobre barreiras feminino. Tanto em uma quanto a outra, as alturas das barreiras, no caso do 400, se equivale à altura da prova do obstáculo. Então é a mesma altura, o que muda é o material. Então é comum você chegar nos grandes centros de treinamento, do Centro Olímpico aqui em São Paulo, do Conjunto Constâncio Vaz Guimarães e outros estádios ao longo
do Brasil, vê os atletas corredores de 3.000 metros com obstáculo utilizando as barreiras como treinamento, porque ela é muito mais leve para transportar. Como você falou, imagina um atleta e seu técnico sozinhos, transportando esse obstáculo de 80 quilos, 5 obstáculos desses para levar até a pista, para guardar, para não deteriorar o material. Só o carregamento do obstáculo seria já um treino. Pois é. Não, e se você não conseguir passar esse obstáculo, você se machuca feio, né? Você vai passar ali, porque é realmente um obstáculo pesado, uma trave muito pesada. Enquanto que barreira não. Você dá um toque nela, ela cai, né? Porque ela é feita em forma de L. Olha lá, mais um fosso, mais um focinho. E vem aí o Ben Bruce dos Estados Unidos, Chris Winters do Canadá. E os jamaicanos vão ficando para trás, hein? Os jamaicanos não conseguem acompanhar o ritmo do canadense e do americano, hein? Não conseguem. Eu estava dizendo do nosso Adalto Domingues, que esteve aqui no programa do Sérgio Patrick, ele foi o nosso grande corredor nessa prova, né? Bicampeão pan-americano. O Adalto foi o grande representante do Brasil nessa prova dos 3.000 com obstáculos. E isso acaba ajudando o Adalto também na sua formação de treinador. Ele tem uma ótima formação técnica e também uma experiência como atleta. Isso faz com que ele leve, por exemplo, o treino do Marilson, mesmo sendo maratonista, com alguns detalhes de uma prova mais curta, de uma prova de 10.000 metros. Então você não vê o Marilson fora das provas de pista. E isso acontece muitas vezes com grandes maratonistas. Ele vai para a maratona e abandona as provas de pista. E o Adalto, sábio desse detalhe, mantém os seus atletas, tanto o Marilson como vários atletas de nível elevado que ele tem, nas provas de pista. Muito bem. São detalhes importantes, né? O Marilson, ele às vezes até treina provas curtas, como é o caso de uma São Silvestre, por exemplo. E aí você vai vendo a pista de aquecimento, onde os atletas, um belo chicote ali que a gente mostrou em edição, chicotaço, diga-se de passagem, mas é uma pista de aquecimento em que os atletas para a prova dos 100 metros, né, a prova mais esperada aí da noite, vem chegando para daqui a pouco. Daqui a pouco você vai tomar contato, inclusive, com o Usain Bolt. Mas, como eu dizia, o Marilson, inclusive, corre São Silvestre, que é menos uma meia maratona, né, 15 quilômetros, só que numa altimetria extremamente complicada, né? Porque São Paulo aqui você tem altos e baixos, montanha para todo lado. Antigamente você descia Brigadeiro, subia Consolação, depois eles inverteram o percurso, descia Consolação, subia Brigadeiro, agora inventaram de você descer a Pacaembu, subia Brigadeiro e descer Brigadeiro, quer dizer, agora complicou mais ainda, né, cara? Com uma série de fatores que interferem, a questão de patrocinadores, a questão do próprio Réveillon mesmo, o horário da prova é um horário muito próximo do período da noite, então também dificulta o acesso das pessoas de volta para casa. E a questão da descida, nós vimos esse ano, a prova ela se tornou rápida. O recorde da São Silvestre ele foi batido e poderia ter sido até num tempo inferior ao dos